Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por sua atenção. Aqui é Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí no outro lado. O meu convidado de hoje é o Reinaldo. Ele atua no ramo de segurança eletrônica. Ele vai falar um pouco dos desafios de empreender nesse segmento, vai falar da sua empresa, o que ela faz, e você vai ter oportunidade de conhecer o dono por trás da empresa. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de aprender com quem empreende de verdade e contribui para o crescimento desse nosso país, que são os empreendedores, fique à vontade, acomode-se, pegue a sua bebida de preferência e venha fazer parte dessa conversa. Eu quero começar perguntando o meu convidado, Reinaldo, você pode me ouvir perfeitamente? Sim, perfeito. Então, quero começar essa entrevista fazendo um brinde a essa conversa, um brinde à sua empresa, ao seu negócio. Eu desejo de todo o meu coração que essa entrevista possa gerar bons frutos para mim, para Obrigado. você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Vida longa a seu negócio. Hum. Reinaldo, diga para quem está nos assistindo quem é você, fale um pouco sobre a sua pessoa para a gente saber quem é o Reinaldo, conhecer um pouco o Reinaldo. Bom, sou aqui do Nordeste, né? Sergipe, mais precisamente da cidade de Aracaju. Eu comecei assim, na real, não tinha tanta pretensão, né, em trabalhar nessa área. Eu, basicamente, em 2003, até uma história interessante, né? E foi quando eu tomei um golpe em um computador que eu comprei. E eu tenho um amigo que, inclusive, hoje trabalha até comigo. E ele que me alertou sobre esse golpe. Aí, depois disso, me deu um interesse, né, de trabalhar nessa área de informática, que inclusive, assim, na época, não que estava iniciando, né, mas não era algo totalmente diferente de hoje em dia, né? Está muito avançado e tal. E aí, a partir disso, foi que eu vim desde 2004, quando eu fiz o primeiro curso, né, da área de informática, aquela coisa bem básica, tal, depois de manutenção e infraestrutura de redes. E daí foi que iniciou essa minha caminhada, né, nessa área de TI. Uhum. E hoje eu basicamente mudei um pouco, né, dessa vertente, apesar de eu trabalhar ainda com isso, mas aí me tornei proprietário de uma empresa no ramo de segurança eletrônica, né? Atuo ainda também com a parte de infraestrutura, que inclusive hoje é algo que está assim, muito ligado, desculpe, à área de segurança eletrônica. E estamos aí, né? Uhum. Nas batalhas do dia, né? Dia a dia nosso de empreendedor. É verdade. E, o Reinaldo, fala para a gente aí o nome da sua empresa e o que a sua empresa faz. Qual a solução que a sua empresa resolve? Fale um pouco do seu negócio e das suas soluções aí. Pronto, minha empresa ela se chama TSEG Tecnologia e Segurança, né? Hoje a gente atua basicamente 99% na área condominial. Ou seja, a gente presta serviço, né? Tem uns contratos de manutenção, onde esses serviços aí englobam essa parte que a gente está acostumado a ver de câmera, circuito de câmera, parte de cerca elétrica, né? Que é a parte que a gente chama de o perímetro, né? Segurança do perímetro do condomínio. Aí envolve também outras áreas, como a parte de interfonia, né? Tanto analógica como de interfonia IP, e vai um pouco levando mais para a área, aí que entra a questão da área de infraestrutura de redes e até a redes de computadores propriamente dita, né? Uhum. Esse é o nosso forte. E também, assim, tem a área de controle de acesso, que também é algo que vai se junta, né? No final das contas, é tudo que tá englobado para quem a gente chega no serviço, né? O serviço que a gente presta para o condomínio, né? Uhum. E, é, bom, já antecipando até, né? A gente tem hoje 5 anos de mercado, Uhum. mas, assim, a área de segurança eletrônica eu conheço desde 2011, onde também coisa do destino. Eu já tenho até um pouco me afastado da área que eu comecei, né, que era TI, e conversa com uma pessoa que é bem próxima a minha,
ele me chamou para trabalhar nessa área, na intenção, na realidade, de formar meio que uma, uma parte de TI, né, na empresa de segurança eletrônica dele. Foi daí que eu fui contratado. Acabou que não foi muito o que eu imaginava que fosse, mas é aquele negócio, é como a gente sempre tem que pensar, né? E sempre que tem uma coisa ruim, também vai ter uma coisa boa, né? Então, assim, é como minha mãe gostava de falar, não há mal que não traga um bem, né? E daí eu aprendi essa profissão, trabalhei bastante tempo assim na área de condomínio da construção, né? A gente implantava, eu meio que coordenava uma equipe de implantação dos serviços de tanto de interfonia, de CFTV e por aí vai, né? E até que chegou o ano de 2019, no final do ano, por uma necessidade, né, de um amigo meu que tem uma empresa, ele meio que teve um problema de saúde, precisou sair do estado e me pediu para administrar, né? Durante alguns meses. E aí, nessa brincadeira, quando já fui ver, já tinha 6 meses, ele meio que desistiu da área, também por condições, psicológicas, de saúde. E acabou que eu me vi na necessidade de ter meu próprio CNPJ, né? Ter minha própria empresa. Não dava, né? Como estava assim, não estava tão legal, né, para mim. E aí, pronto, foi aí que eu acabei adquirindo um CNPJ meu mesmo, né? E aí continuamos a nossa estada nessa área condominial. Uhum. E quando foi que você descobriu essa sua veia empreendedora? Você já tinha vontade de fazer isso antes? Vem de família, dom de Deus, herança da vida? Quando foi que você, assim, se viu empreendedor? Teve algum momento que foi o ponto-chave que você decidiu, não, além de ter um CPF, eu vou também ter um CNPJ e vou empreender? Quando foi que você se descobriu empresário? Você já tinha vontade ou foi assim, surgiu na sua vida? Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Então, eu sempre achei interessante, né? Mas, assim, confesso que eu nunca imaginei que eu teria um CNPJ e, assim, o pensamento até de ter mais, né? CNPJ Uhum. hoje, né? Mas, assim, desde moleque, eu lembro com o meu irmão, a gente sempre foi um fã, né, audiófilo, né, como chama, né? Pessoal, eu e meu irmão, a gente gosta muito de som automotivo, som residencial, assim, questão de som de qualidade, etc. E desde aquela época a gente tinha essa questão de sempre ir melhorando o que a gente gostava e meio que entrando nessa área, né, a gente fazia vendas, se associou, assim, eu não digo sócio como diz a norma, né, de você ter um sócio, ter um CNPJ, etc. Mas, assim, sempre nessa área, né, de empreender, de vender, de comprar e etc. Assim, mas eu nunca imaginei, né, que eu era esse empreendedor que ia para essa área. Foi mais, assim, uma necessidade, né, como eu havia falado, que eu vi que o negócio era interessante. É algo, assim, que eu acho que, não sei se você concorda, mas no governo, assim, que a gente vive de uns anos para cá, é uma saída, basicamente, assim, bem melhor do que você ser um CLT, né? Procurar trabalhar para outras pessoas, né? Outras empresas. E acabou que é, fui querendo aprender, né? Entendeu? Tomei muitos baques no início. Me lembro muito bem de algumas situações que me fizeram até ter vontade de desistir. Mas acabou que eu fui gostando, me interessei. Eu levei como também algo assim, obstáculos, né, que eu tinha que superar para minha vida pessoal. E aí fui até hoje estou aí, né? E assim, não pretendo sair, inclusive já tenho até outros planos de ter outras empresas, né? Digamos assim. Bacana, bacana. E nesse seu segmento aí, depois que você começou a empreender, quais foram ou quais são ainda os seus maiores desafios? Os obstáculos, como você falou, são muitos, né? Quais aqueles que você considera que foram os obstáculos mais importantes que ajudaram você a crescer e fizeram com que você aprimorasse cada vez mais o que você faz? Eu costumo dizer que o maior desafio dessa área, e eu acho que de muitas áreas também, é lidar com o público, né? Lidar com o ser humano. Cada ser humano é uma cabeça, um pensamento, é o dono de sua própria razão, e assim, você sabe que é complicado, né? Lidar com isso aí. E assim, foi um desafio muito grande, apesar de eu, antes dessa minha trajetória, né, como empresa, como pessoa da área do CNPJ, eu já trabalhei aqui a gente chama de correspondente bancário, né?
é como se fosse um banco, só que em menor escala. E assim, dali eu já tinha essa questão na minha mente que eu precisava entender, né? Eu precisava ser uma pessoa mais maleável, digamos, para Uhum. acabar melhorando o meu eu na minha pessoa, adquirindo experiência, né? Hoje eu estar com uma pessoa de determinada situação ou classe, etc. Então, assim, isso aí até hoje é algo que eu boto na minha mente como, assim, uma coisa que é um desafio diário, né? A gente Uhum. sempre entender e através dessa base aí que a gente vai se modificando, né? Entendeu? E, assim, desafio mesmo, digamos, o segundo desafio é a questão, assim, da concorrência, né? Aqui na minha cidade, no meu estado, tem muitas empresas dessa mesma área. E, assim, teve um momento aqui que meio que banalizou, foi banalizando um pouco, sabe? Porque, assim, Uhum. pessoas começaram às vezes, sem informação técnica necessária, ou sem formação, né, educacional, aventuraram em fazer, não empresas, né, mas coisas relacionadas a essa área daí. E aí, assim, eu comecei a tentar enxergar o mercado de outra forma, ver as minhas necessidades, para poder me diferenciar, né? Uhum. E acabar meio que ganhando, entre aspas, né, desses meus concorrentes. Então, isso aí é outra situação que a gente precisa, né? Eu acho que em muitas áreas de atuação, mas aqui, principalmente, né, que a gente tem que se destacar, digamos assim, dos leões que acham que são, né? Uhum. E infelizmente, assim, não é, né? Então, assim, é mais ou menos isso aí. Uhum. Essas duas dificuldades aí. E como é que você supera os seus desafios? Quais as suas estratégias, os recursos que você utilizou e utiliza para superar esses desafios no seu segmento? Então, como eu falei, né, tem a parte social, né, a parte de você procurar melhorar seu psicológico e tentar mais. Outra frase também que eu escutava muito em casa, né, que é mais escutar, né, é mais ouvir do que falar. E Uhum. assim, falando mais na parte técnica, a gente tem muito suporte, né, das empresas que são parceiras aqui, e distribuidoras e empresas que têm inovações, né, que sempre estão jogando, estão passando para a gente, e a gente foi aos poucos se especializando bastante, né, tipo treinamentos, a gente fazia viagens para ir conhecer fábricas, é, tudo voltado para essa área, né? Assim, meio que não quisemos ficar só esperando chegar à nossa porta a atualização, né? Algo moderno, mais Uhum. novo. A gente meio que vai atrás, entendeu? E Uhum. tentar meio que se antecipar, né? Chegar antes, né? Do mercado no geral, né? Tanto que, Uhum. assim, por bastante tempo aí, por mais que a empresa é nova, né? Tem 5 anos, mas meu CPF, digamos, a gente foi referência na parte de alarme de incêndio, né? Que é algo também eu acho que eu não cheguei a citar, mas a gente também faz, né? Uhum. Bacana, bacana. E, Reinaldo, normalmente a empresa ela acaba refletindo muito a visão que o dono tem, né? E a empresa acaba sendo uma extensão consciencial do dono. E qual foi a cultura que você implantou na sua empresa, seja em termos de missão, visão, valores, aquilo que da sua filosofia de vida você levou para o seu negócio? Fala para a gente um pouco da cultura da sua empresa implantada no seu negócio e como você vê o resultado dessa cultura nos resultados mesmo. Quais resultados essa cultura Uhum. trouxe para o seu negócio? Você pode falar para a gente. Pronto, isso aí é interessante. Eu, por 8 anos, né, nesse último emprego, digamos, que eu tive de CLT, eu via muito as dores dos meus funcionários, das pessoas que estavam abaixo ali, hierarquicamente, do nosso âmbito ali de trabalho, entendeu? E assim, não sei se é algo que é um mérito, né, como pessoa, mas não sei se é algo que se encaixa muito na parte de ser empreendedor de empresa, que assim, eu tenho uma parte meio aflorada do coração, da consciência, entendeu? Do olhar do ser humano, né? O seu próximo, o seu vizinho.
Então, assim, tinha muitas dores, muitas coisas que eu ouvia, também sentia, né, sendo funcionário, que me fez a pensar em algum momento de que, assim, se um dia eu tiver uma empresa, eu vou ser diferente, eu vou, sei lá, criar uma fórmula para que os meus funcionários trabalhassem mais à vontade, mais felizes. Isso aí me retornaria também, eu acho que, no meu pensar, né, na época lá, me retornaria iria ter um retorno, né, no caso, como a gente são serviços técnicos, então um retorno nos serviços técnicos melhor, né? Eu ia ter mais alegria, mais consciência, aquela vontade de querer ajudar e etc. Enfim, né? Eu sempre com esse pensamento meu. Então, assim, a primeira coisa, né, que quando eu fiz meu CNPJ, que inclusive foi em 2020, e a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma pessoa que era meu parceiro lá de trabalho, que era um dos que meio que mais sofriam, né? Mais eram injustiçados e já a partir dele já tentei implantar essa questão, né? De deixar ele um pouco mais que igualado, né? Assim, às vezes posso sentir vontade de falar, de conversar, de ver as dores dele, as questões financeiras, inclusive, que é o que mais a gente procura, né? Quando a gente vai atrás de um trabalho. E com isso daí, assim, hoje eu vejo que eu comecei a colher esses frutos, né? E, assim, eu não vejo nenhum dos meus funcionários e colaboradores, não vejo eles tristes ou chateados, ou com fofoquinha, picuinha, ou quem um ganha mais ou ganha menos, etc. Que, assim, foi algo que eu vi que era interessante e, assim, estou colhendo bastante frutos, entendeu? Inclusive, essa semana teve um probleminha, né, com um desses funcionários e nas conversas que a gente teve para poder se acertar, né? Foi ele mesmo que chegou e disse assim as qualidades e os porquês preferia ficar trabalhando com a gente, entendeu? E assim foi gratificante para mim, né? Que foi algo que eu tentei plantar, consegui e estou só colhendo os frutos aqui. E assim, para resumir a frase, né, a história, eu canso de escutar eles falarem, não, eu poder nenhum do mundo eu saio daqui, eu prefiro ficar aqui, mesmo ganhando menos. Não é o caso, mas assim, eu vejo que é de coração, né? Entendeu? É mais ou menos por aí. Bacana, você se empenhou por criar um ambiente que proporcionasse felicidade, Isso né? mesmo, é. Eu queria ver todos Felicidade, felizes, todos bem-estar, né? bem-estar, isso é. Bem-estar, Até porque até a questão do. Só outro ponto importante é a questão de horários, entendeu? Eu sou um pouco mais flexível. E assim, eu com isso, né, eu sendo flexível, deixando eles falarem um pouco mais de igual para igual, eu fiz com que eles entendessem assim, a necessidade deles, entendeu? E que eles entendessem o motivo dos horários e assim, de querer cumprir o serviço e está dando certo. Graças a Deus. você criou um ambiente interno favorável para que seus colaboradores Isso mesmo. pudessem ter um propósito para o qual Uhum. trabalham, né? Então, se Isso. eu trabalho aqui para poder conseguir tais coisas que me fazem feliz. E Uhum. ele feliz, ele atende o cliente com Isso. mais satisfação. Ele feliz, ele atende o cliente melhor, com um É. sorriso, com boa vontade. Não é isso mesmo? É. E quando você volta ao círculo, né? A empresa que está Isso. ganhando também, né? Com É, isso. reciprocidade gera Isso. reciprocidade, Isso gratidão mesmo. gera gratidão. E É. eu faço essa pergunta porque a ideia é justamente revelar um pouco da cultura, da filosofia por trás da empresa, porque Sim. hoje, É quando nós vamos importante. É. contratar um serviço, muitas vezes nós vemos a marca da empresa, vemos lá a loja e tal, mas não sabemos qual a cultura ali por trás mesmo. Qual é a Uhum. cultura por trás dessa empresa? Então, para você que está em Aracaju, você que está em qualquer lugar de Aracaju, e precisa do serviço de segurança eletrônica e precisa de uma empresa cuja filosofia é tratar bem os colaboradores para que eles sejam pessoas mais felizes, mais se sintam realizados e possam realizar um trabalho digno, sentindo Isso. realizados com o trabalho que fazem, está aqui a empresa do Reinaldo, a TSEG Segurança. O link na descrição desse vídeo você vai encontrar, vou deixar um link para o site, para as redes sociais, para você conhecer o trabalho do Reinaldo, conhecer o trabalho da empresa dele, aqui você está conhecendo um pouco do dono, da filosofia por trás da empresa. Então, qualquer lugar que você tiver em Aracaju e precisa de uma empresa para segurança, fale com a empresa do Reinaldo, os links estarão na descrição desse vídeo. Beleza, Reinaldo? Vou deixar aqui para o pessoal conhecer um
pouco mais do seu trabalho. Bacana? E agora, Reinaldo, eu quero perguntar para você o seguinte: o mercado está sempre se atualizando. Todo Sim. dia chega uma coisa nova, agora tem inteligência artificial. Além disso, se você abre o seu celular, seu computador, você é bombardeado com milhares de informações, redes sociais, milhares, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, tudo. Um monte de informação chegando numa velocidade muito maior que antigamente. Como é que você faz? Quais as suas estratégias para se manter atualizado em meio a esse bombardeio de informações e, ao mesmo tempo, manter também sua empresa sempre atualizada, considerando que os concorrentes também estão todo dia implementando coisas novas, todo dia surge um novo equipamento, alguma coisa. Quais são suas estratégias, Reinaldo, para se manter atualizado e manter sua empresa atualizada em um segmento tão competitivo, como você mesmo falou anteriormente? Fala para a gente um pouco disso aí. É aquele negócio, a gente não pode ficar parado no tempo, né? Enquanto a gente vê, acha legal, acha bonito, mas a gente tem que agir, né? E assim, até falando um pouco dessa parte de inteligência artificial, né? Que é algo que assim está bem presente, né, nessa nossa área, principalmente na parte de redes, né? E de CFTV. Então, assim, o que a gente faz sempre é meio que a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê algo tecnológico, algo diferente, né, inovador, que chegou recente, é procurar parceiros que possa nos treinar, né, até antes de chegar no nosso estado aqui. E temos parceiros, inclusive, de São Paulo, de alguns lugares da região sul e sudeste, que a gente sempre está atento, né? Sempre tá de olho nas tecnologias e acaba que a gente meio que se antecipa, né? Sempre que entra uma tecnologia nova, como essa questão da IA, não é tão recente, mas assim, ela meio que deu um boom maior agora nesse ano, né? Sempre que entra um equipamento novo, um sistema novo, um software, e por aí vai. Então, assim, como eu acabei de falar, né? A gente não pode parar. Quem é dono de empresa, quem administra a empresa, sabe que não pode parar no ramo, principalmente de tecnologia, né? O negócio vira, a gente fechou, já tem outra coisa, 10 coisas na nossa frente. Então, assim, é mais basicamente nessa vertente, né, de procurar parceiros, já que, assim, eu enxergo que aqui no nosso estado, né, no Nordeste, inclusive, digamos que chega um pouco mais devagar essas inovações. Então, assim, sou uma pessoa que até atuo em outra área, é a área financeira, né? E eu sempre estou em contato com sites, com empresas de fora, inclusive do Brasil, e daí já começa essa questão, essa garimpagem, né? Que a gente chama, né? De estar olhando as coisas de fora. E assim, quando chegou no Sudeste, que é onde normalmente chega essas novidades, a gente já está atento e procurando se especializar. E você estuda também os seus concorrentes, você analisa o que eles estão tendo de inovação, coisa do tipo, para considerar. É sempre interessante, né? Porque a gente vive de concorrência, né? Se a gente não fizer, o nosso concorrente vai lá e faz. E assim, a gente tem que ser honestos e sinceros que nem sempre as nossas ideias são as melhores, né? Pode ser a segunda melhor. É uma ideia boa, só que não é a primeira, né? E assim, como eu imagino também que os meus concorrentes pegam coisas e ideias, inovações que viu quando a gente implantou, a gente faz a mesma coisa, né? A gente sempre tem que estar estudando o mercado, né? E assim, estudar o mercado faz parte também de a gente estudar nossos concorrentes, né? A gente está sempre atento. Bacana, bacana, concordo com você, assim, se manter atualizado sempre com treinamentos, isso ajuda Isso. muito. E aí, não, você que é um cara de tecnologia também, nós sabemos que no seu ramo tem diversas tecnologias para cada área, né? Hoje em dia para quase tudo, hoje em dia tem algum sistema, algum equipamento, alguma coisa. Isso. Falando de gestão, um pouco de gestão da empresa, do processo de gerir uma empresa, quais as ferramentas, quais os sistemas, como você se armou tecnologicamente, para poder fazer a gestão da sua empresa? Quais recursos, sistemas, softwares que você utiliza para ajudar na gestão empresarial no seu negócio? Então, esse ponto daí foi um ponto que
foi um dos meus desafios, né, nesse ramo de empreendedorismo. E eu sempre fui mais da área técnica, né, da área de estar lá e desenvolver, executar o serviço. Então, assim, como a gente sabe, né, a gente nunca sabe tudo, né? Então a gente precisava de parceiros também para gerenciar, né, para ajudar a gerenciar da parte administrativa, financeira e por aí vai. Então, assim, a partir do momento que eu vi que a empresa estava escalonando, a questão dos contratos estava aumentando de uma forma que eu precisava ter uma gerência maior, né? Algo que fosse mais restrito, mais alinhadozinho, né? Basicamente. Aí foi quando eu comecei a procurar parceiros, né? A empresa, por exemplo, que cuida da parte contábil, ela também tem uma parte de administrar, né, de administração. Então a gente foi procurando, né, foi vendo qual era a melhor opção. E aí, assim, hoje a gente conta com pessoas empresas, né, que ajudam nessa gestão, né? Não dá para eu, Reinaldo, proprietário, estar lá na parte técnica e voltar para fazer algo da parte financeira e vice-versa. E assim, no final das contas, né, recentemente, inclusive, eu até fazendo uma propaganda aqui boa, né, do sistema aí Bom Saldo, né, a gente está implantando na empresa, é algo que assim vai agregar, vai unir tudo no local só. Isso aí vai ser interessante para a gente ganhar tempo, né, na hora no final do mês ali, na hora de emitir notas e a parte de serviços, ou seja, vai englobar tudo num lugar só. Parabéns, né, ao Bom Saldo, inclusive. E assim, foi a última ferramenta, né, que a gente adquiriu para poder deixar esse sistema mais funcional e assim, sem depender muito da minha pessoa, né? Uhum, Entendeu? uhum. Bacana, bacana. E como o Bom Saldo tem ajudado você aí hoje na sua gestão? Assim, uma coisa que eu precisava muito, até entrando um pouco mais nessa parte, era estar tudo em uma ferramenta só, entendeu? Que assim, quando era para fazer uma ordem de serviço, eu precisava abrir. Inclusive, eu usava muita planilha, né? Como eu falei, até a hora que a gente tinha 4, 5, 6, 7 contratos, dava para dar conta, né? Eu sempre tive colaboradores do meu lado, funcionário, então isso dava para dar conta. Aí quando começou a escalonar, graças a Deus também, a gente foi tendo sucesso e aumentando muito, muito rápido a questão dos contratos, eu precisava disso daí. E assim, o sistema entrou mais nessa área. Então hoje, se eu quiser acessar o, o sistema, eu vou ter, assim, com poucos cliques, né? Tudo que, digamos, a gestão em si da empresa, né? Eu vou ver horários, vou ver até ordem de serviço, a parte financeira, o que tem para entrar, sair. Então, assim, pô, eu demorei a procurar, até porque, assim, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender, saber o que é que a ferramenta vai nos proporcionar, não só na parte, assim, do que vocês pregam, do que vocês entregam, mas, assim, por trás também, né, a estrutura, o pós-venda. E, assim, cheguei até vocês e tá me ajudando pra caramba. Falta um pouco até eu finalizar algumas coisas, né, para deixar redondinho, mas assim, é mais nessa área aí, de agilizar os processos, né? Uhum. Bacana, bacana. Pode contar com a gente para o que você precisar, o suporte. Agora você também Sim, meu sim. contato, tem meu contato também. Precisar de qualquer ajuda e qualquer auxílio, pode fazer contato por telefone, pelo WhatsApp com a gente, Uhum. beleza? Sim, Bacana. Obrigado pela confiança depositada no nosso trabalho. tamo E junto. agora, indo para a próxima pergunta, Reinaldo. O mercado, hoje, muita gente fala, antigamente a gente usava uma palavra que era parceria. Agora substituiu também muito essa parceria, a palavra parceria está sendo substituída pela palavra network, né? Sim. Então, como é que é? Como é que você lida com essa questão de network? Você faz intencionalmente? Você promove algum evento, vai em eventos, palestra, ou você não é aberto? Fala um pouco para a gente dessa questão de network. Como é que você vê isso, essas parcerias? Se a sua empresa está aberta ou não a parcerias? Fala um pouco para a gente disso, dessa sua visão sobre Uhum. parcerias de negócio. Então, eu tenho bastante parceiros, inclusive, de outras áreas próximas, né? Como, por exemplo, a área da engenharia elétrica, que é algo assim que talvez a gente não associe, né, essa área de segurança eletrônica, mas elas estão também próximas.
Tenho muitos parceiros na área de... Sempre a gente está em palestras, em reuniões, até de treinamento, né? Porque às vezes a gente não vai nem com a intenção de estar entendendo o que o treinamento vai passar para a gente, mas assim, mais para estar próximo de outras empresas, outros empresários, outras pessoas que possam agregar para a gente, né? Tecnicamente falando. E assim, é disso que a gente se aproveita, né? E eu botei também como meta para o ano de 2026, eu entrar também nessa questão de eu estar à frente, né, da palestra, de treinamentos, até para ficar mais interessante e mais fácil eu convidar as pessoas que sempre me convidaram e estavam ali presentes, né, nessa parceria, para Hum, fazer o network, mas eu ali na frente, entendeu? Então, assim, é algo que eu estou estudando aí, estou planejando para a gente fazer, não sei, algum simpósio, alguma palestra, alguma coisa assim que é para reunir essas pessoas, né? Não só de uhum, Aracaju, da minha cidade, mas da região toda, entendeu? uhum, E é algo assim que eu toco no ponto, até para quem está ouvindo aí e hoje não é empreendedor, mas que pretende ser, pensa em ser, uma coisa muito importante, uma das coisas importantes é assim, é você ter parceiros, né? Você ter aquele network, entendeu? Tá dentro uhum, de uma bolha, digamos, maior, né? E não só na sua bolha, na sua empresa. uhum, Você sempre está englobado, né? Em outras empresas, e parceiros e por aí vai. uhum. Bacana, bacana. Reinaldo, ao longo da sua trajetória aí como empreendedor, você teve alguém que você considera que foi o seu mentor? Você teve algum guia, algum professor, ou alguém em quem você se inspira como empreendedor, como empresário, e que você tem essa pessoa como influência, seja uma pessoa famosa ou não, seja uma pessoa que escreveu livros e você lê os livros dessa pessoa, ou alguém que você conhece pessoalmente mesmo, que você teve oportunidade, você teve algum mentor ou alguém que te inspirou e que você tem essa pessoa como uma referência para atuar como você atua hoje? Sim, digamos que sim, entendeu? Que inclusive foi a pessoa que me deu, né, esse trabalho, por mais que não foi algo que foi pensado, né, ali trabalhado para isso, mas foi a pessoa que me colocou nesse mundo da segurança eletrônica. Hum, Ele era meu chefe, né? Mas assim, como a gente tem uma ligação um pouco maior, né, de amizade, e tudo mais, a gente já se conhecia. Então assim, ele foi a pessoa que ele meio que pegou na minha mão, me deu a primeira ferramenta lá, vamos, é isso, vá com tal pessoa, ela vai lhe indicar, vai te mostrar. E essa tal pessoa daí é outra pessoa que também, até hoje eu tenho uma certa amizade, ele também é empreendedor, né, tem uma empresa na área que foi um funcionário que a gente meio que criou uma amizade também, e essas duas pessoas, digamos que foram as mais próximas daqui que eu tenho como inspiração, né, que uhum. me ajudaram, né? E também tem um cara muito famoso aqui no Brasil dessa área de segurança que acabou que a gente se inspira também, entendeu? Ele é uma pessoa muito comunicativa, inclusive tem até canal no YouTube, e a gente sempre se inspira, né, em pessoas e ideias interessantes, né? Que a gente possa Uhum, agregar, que possa ajudar para a gente crescer, tanto como pessoa como empresa, né? E uhum, assim, sempre também, primeiramente, né, a minha inspiração é a família, Deus, entendeu? São os pilares, né, de qualquer pessoa. E, segundamente, né, digamos, essas outras pessoas aí. Três pessoas especial. uhum. Bacana. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando do gerir, a empresa da gestão, 99,9% dos empreendedores, quando começam no Brasil, que empreender no Brasil é difícil, né? Tem que ser É, herói para empreender no sim. nosso país, é difícil. E quando a gente começa, a gente faz tudo, né? Se é o vendedor, se é o porteiro, se é o técnico, se é o Uhum. atendente, se é o financeiro, se é o gestor, se é o contador, se é tudo na empresa, né? Sim. Até você É. engrenar. E isso faz com que muitos empreendedores tenham uma grande dificuldade em conciliar a vida pessoal com a vida profissional, porque quando você monta um negócio, a empresa se torna a sua vida. Você Sim. trabalha até muito mais do que trabalha no Isso. formato CLT, que quando você Uhum. trabalha CLT, deu hora de ir embora, você vai embora, está tranquilo. Como empreendedor, não, né? Você vai para casa, o serviço vai na cabeça junto.
né? Para casa, leva para Isso. casa. Fim de semana vai sair a empresa também. Você já encontrou esse equilíbrio de separar tudo certinho? Agora eu estou no lazer, agora eu estou na empresa. Você consegue ter esse equilíbrio? Você tem essa dificuldade ainda? Porque eu vejo que essa dificuldade, inclusive, até grandes empreendedores também têm atividade pequena. Uhum. Dependendo do quanto você se envolve com a sua empresa, tem gente que deixa até de ter vida social, Sim, né? Por causa da empresa. Você já encontrou esse equilíbrio? Se sim, dá umas dicas para a gente aqui, para quem ainda não encontrou. Fala um pouco de como é. você concilia isso, pessoal e profissional. Então, realmente, as palavras que você falou foram perfeitas, né? Principalmente para quem é Maria de primeira viagem, digamos assim, né? E acha a primeira impressão é que assim, pô, vou começar a ganhar mais, eu que vou ser o cara lá que está lá em cima que vai querer, vai ter tudo e vai distribuir, né? Não vai ganhar só uma migalhinha como funcionário e tal. E assim, já começa meio que uma ilusão, né? A realidade é essa. E assim, quando a gente para e está ali sentado, aí abrir meu CNPJ, ou começar a empreender, a gente vai vendo que é diferente. E assim, é como você falou, a carga, né, de trabalho, a carga emocional é muito grande. Inclusive, eu sofri bastante no início, entendeu? E aí, voltando à questão da base familiar, né, que se eu não tivesse, eu acho que talvez eu não estaria mais nesse ramo, porque, inclusive, eu adquiri alguns problemas, né, de ansiedade, muito estresse, entendeu? Uhum. E essa mudança, nessa virada de chave, se deu a partir de um momento, inclusive, onde eu estava vendo um vídeo qualquer, aleatório, que veio no YouTube, e assim, onde, para não se estender muito, dizia assim que como é que você teria que gerir uma empresa e saber dividir, né? O CNPJ do CPF. E que não adiantava, eu lembro como hoje, assim, que não adiantava você querer estar em tudo, né? Você ser bom na parte técnica, você ser bom na parte financeira, administrativa, porque assim, nenhuma empresa de sucesso grande, nacional ou internacional, consegue chegar onde chegou com um funcionário só, que é o proprietário, o dono, o funcionário e tudo mais. Uhum. Então, assim, a parte disso aí meio que foi a semente, né? Para eu começar a ter essa virada de chave. E hoje eu me dou esse privilégio de não ter essa carga muito grande em cima de mim. Também, assim, voltando àquela questão que eu tinha falado da minha missão, né, de como eu queria, o que eu implantei dentro da empresa, né, de ter colaboradores, como qualquer pessoa, né, que vai, todo mundo precisa ter um trabalho, ter uma renda financeira. Uhum. É, e, assim, com isso daí, eu fiz com que todo esse mecanismo, né, de tratar bem o funcionário, de trazer ele para a gente, trazer ele para nossos braços mesmo, fez com que hoje eu o enxergue e assim procure pessoas para estar administrando, estar na parte administrativa, estar na parte financeira, que é o pilar, né? E Uhum. assim, hoje eu tenho essa tranquilidade maior, mas assim, já sofri bastante e para resumir a história, você, né, que você que está querendo empreender, primeiro, é bom. Segundo, é necessário, ainda mais no país que a gente vive hoje. E terceiro e mais importante, saiba que assim você não vai sozinho, você não vai não tão longe sozinho. Você pode até avançar do que você já está, mas você nunca vai muito longe se você pensar assim, fechado, só eu, entendeu? Então, assim, para você crescer, para você evoluir e para você não ter problemas como eu tive no início e muitos outros empreendedores, até amigos que também têm empresa teve, saiba dividir. Se seu horário lá de trabalho é horário comercial, chegou às 18 horas, saiba dividir. Lembre que você tem família, muitos têm esposa, marido, filho, saiba dividir. Vai, essa é a parte de você estar com seu filho, sua família, respeita essa parte daí. Pega o celular, desliga o celular, deixe no canto. A gente mesmo que é dessa área de serviço, né? Uhum. Inclusive tem a questão de plantão e etc. Eu aprendi isso, eu tenho que ter meu horário. A partir daquele minutinho ali que deu, inclusive nossa reunião começou esse horário por conta disso, né? E além eu dou uma ajuda sempre com o pessoal que fica no plantão. Então eu sempre gosto de estar monitorando mais de longe. Não faço mais serviço, Uhum. mas estou de longe.
Então, assim, acabou ali 20 horas, pronto, é meu horário de descanso. Agora eu posso ser o Reinaldo Júnior, né? O CPF do Reinaldo Júnior. Então é isso, velho. Tem que saber dividir, entendeu? Se não souber, é melhor você parar, pensar um pouco, até pegar uma cartilha, um papel, começar a anotar, que é importante. Às vezes as pessoas acham que é bobagem, né? Você ter um plano, né, para seguir, mesmo que seja no início, ou se você já é. Mas assim, tem essa regressão, pare, porque é aquele negócio. Às vezes você chega num patamar de sucesso financeiro, mas você não tem a sua saúde, né? Então nada importa. Então assim, é começar o certo, é saber dividir e deixar o CPF lá naquela hora lá que você especificou para ele e o CNPJ no resto do horário. Uhum. Mais ou menos Concordo, isso, né? concordo com você. Até porque a empresa, eu penso que quando nós montamos um negócio, o objetivo é outro. O negócio é apenas um recurso, um meio para um determinado fim, Uhum. né? Eu tenho alguns objetivos e planos, e muitas vezes você olha e fala, pô, como no formato CLT, talvez eu não vou conseguir os recursos e os planos Isso. para devido. Então, aí muitos confundem, né? Acham que a empresa é o fim em si mesmo, e só para a empresa, né? E É. por falar em propósito, a empresa como um meio, a próxima pergunta é a seguinte: apesar de todas as dificuldades aí, da concorrência, de tudo isso que você já mencionou, das dificuldades do país, pagamento de impostos, você está muitas vezes sozinho como empreendedor, mesmo que você tenha uma equipe do seu lado aí, que hora que você tem que tomar uma decisão que é só você que vai decidir, que o rumo da empresa está ali nas suas mãos. Apesar de toda essa dificuldade, todo esse estresse, cara, qual a sua maior motivação para continuar empreendendo? Assim, a primeira motivação é eu ver quem está do meu lado, né? Agora, falando de família, né? Bem, né? A gente quer evoluir, a gente tem que ter ambição na vida, né? Até porque cada dia que passa é mais complicado, né? Então, assim, eu quero fazer um nome, né? Primeiro de tudo, eu quero fazer meu nome aqui. Não só na questão, assim, da minha questão pessoal, né? De chegar, criar um império, né? Entre aspas, né? Nessa área que a gente participa, mas eu quero deixar meu nome, meu legado, de as pessoas conhecerem quem a gente foi, quem foi Rinaldo, a pessoa que inovou, que deixou realmente uma marca, né? E, assim, eu não sei se tem, tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Mas a segunda motivação é também deixar as pessoas que me abraçaram, que estavam do meu lado bem, né? Agora falando um pouco mais da parte de empreendedor, de funcionário, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho algumas famílias que eu sustento, né, através dessa minha empresa, e, assim, não só essa parte, né, de deixar meu legado, de deixar meu nome, mas também eu quero ver eles bem, né? Uhum, Entendeu? Isso aí me motiva. Sempre que eu acordar, eu lembrar do que eu era, de quem, uhum. no patamar que eu estava, né? Inclusive, muitos deles estavam comigo lá atrás e quero carregar, quero sempre estar crescendo, evoluindo e trazendo as pessoas que sempre esteve do meu lado para elevando também o patamar deles, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso aí. Bacana, cara, bacana. E você falou em legado. Legado é uma coisa que a gente deixa e muitos se inspiram, né, naquilo que nós Isso deixamos mesmo, e com dá certeza. continuidade. E como hoje nós temos a internet que está acessível a todo mundo, eu acredito que nunca mais vai deixar de existir internet. Eu acho que a internet vai existir para sempre. Sim, Então, se porventura você estiver assistindo essa entrevista aqui em 2525, em 2352, veja se na descrição do vídeo vai estar o link para você conhecer até segue. Porque pode ser que o bisneto do Reinaldo pegou o legado e deu continuidade. isso Né? mesmo. E o legal, do Reinaldo, disso aí que você falou, cara, é porque, como essa entrevista ficará publicada na internet, né? Você mesmo daqui 10 anos, 15 anos, vai poder olhar e se ver, Isso, né? Você vai com poder se certeza. ver, cara. 10 anos atrás, olha o que eu disse, e aí você vai poder ter, Uhum. você continua pensando do mesmo jeito, Isso, você vai conseguir medir, né, cara? O que, isso ó, mesmo, lá, é 20 anos importante atrás eu também. disse isso, né? Porque vai ficar Isso, gravado para publicar, né? Daqui 20 anos você pode vir e isso ver como é que mesmo. você estava 20 anos atrás, Uhum. né? É isso que a gente tem que deixar aqui no mundo, né? Uhum. Essa Bacana. contribuiçãozinha aí, né? E falando ainda em legado, se você pudesse dar
um conselho, um único, para quem quer empreender nesse ramo seu aí. É empreender em segurança eletrônica, está nos assistindo agora porque gosta desses assuntos, está querendo entrar no ramo, mas ainda não entrou completamente. Se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando, como se fosse dar um conselho para você mesmo quando você estava começando, que conselho você daria, Reinaldo? Primeiro, a persistência, né? Você tem que, se você é algo que você acredita, se é algo que você já, em algum momento da sua vida, você pensou, você tem que persistir. Porque vai ter as batalhas físicas, né? Que é, às vezes, sei lá, um capital para iniciar um investimento, alguma coisa do tipo. E vai ter aquelas pessoas, né? Que são os outros tipos de obstáculos, né? Mas, assim, você tem que persistir, né? Primeiro de tudo. E segunda coisa, como eu falei, assim, você tem que já entrar com uma organização, né, com um fluxograma, entendeu? Você fazendo isso, tendo a persistência, né, tendo aquela vontade de que vai dar certo, que só depende de você para dar certo, e você já começar numa determinada organização, você já vai sair na frente de muitos outros empreendedores que até hoje, assim, digamos, sei lá, algum tempo de empresa não conseguiram, né? Ainda está batalhando. Persistência, aí é uma palavra forte, né? E que serve para tudo na vida, inclusive, né? Sim, Não só para sim. empreender, mas serve para outras coisas. Mas se você não tiver esse empreendedorismo, não vai para frente. Reinaldo, cara, o nosso tempo é curto. Foi muito bacana bater esse papo com você mesmo. Prazer te conhecer. Mas nós temos um tempo limitado. Eu gostei muito. Eu quero agradecer você que chegou até aqui esse momento da entrevista. Obrigado por sua atenção. Quero agradecer ao Rony que nos auxiliou aí na parte técnica. E quero mais uma vez dizer, Reinaldo, obrigado, cara, pelo seu tempo. Obrigado por sua contribuição. E obrigado por você deixar esse tempo da sua vida para compartilhar um pouco da sua experiência. Como eu disse, eu repito, eu desejo de todo o meu coração que, de alguma maneira, essa entrevista possa gerar bons frutos para mim, para você e para quem nos assistiu, possa servir de inspiração e vai ficar aí gravado pelos próximos infinitos anos, enquanto durar o YouTube. Beleza? Então, quero desejar muitas pedras no seu caminho, eu quero desejar muitos espinhos, porque são essas coisas que vão fortalecer você. Que nos motiva, mas eu quero né? desejar também sucesso em seus negócios, quero desejar que você tenha um bom saldo e faça mais aqui um brinde ao seu negócio e peço para você fazer as suas considerações finais, cara. Deixe a sua última mensagem, fale o que você quiser, fique à vontade. Mais uma vez, gratidão pelo seu tempo e por conhecer você e o seu trabalho. Parabéns pela empresa, parabéns pelo que você realizou até agora. Obrigado. Vai ser sempre um prazer, né, participar aqui hoje como a primeira vez, mas espero que estejam outras vezes e se precisar a gente vai estar aqui para agregar, né? Um abraço aí, obrigado aí para a Rony também, que sempre está intermediando nessas conversas, para você, Breno, e dizer assim que esse bom saldo, né, o bom saldo veio para agregar bastante na nossa vida agora, na empresarial, e bom, eu desejo sucesso para todos também, tanto para vocês, tanto para vocês ou para quem está querendo começar uma empresa nessa minha área, né, de segurança eletrônica ou qualquer outra área. E sucesso, perseverança e vamos para frente aí com fé e dá tudo certo. Beleza, obrigado a todos que chegaram até aqui então. Desejo a todos tudo de bom. Fique conosco aqui nos próximos bate-papos, venha fazer parte dessa conversa. Um abraço e até lá. Valeu. Valeu.